Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Conta Pra Mim Pangeia. Voto impresso ou auditável? Você é contra ou a favor? Não perca esse interessante vídeo. Ajude o nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas cheguem a se inscrever em nosso canal. Curta e compartilhe. Vamos falar um pouco mais a respeito do voto auditável ou impresso. Tem diferença falar auditável ou impresso? Essa temática vem ganhando aí os jornais do país ultimamente, vem dividindo pessoas em dois grupos principais, os que apoiam e os que não apoiam. Primeiramente, nós devemos entender do que se trata. Esse não é um projeto novo, é um projeto já existente desde da década final dos anos 90. E basicamente o projeto ele prevê que haja, além da votação digital através da urna eletrônica, que essa mesma retire-se um comprovante para que comprove-se que você votou de acordo com o que estava na urna, e você pega esse comprovante e coloca em uma segunda urna. Seria uma forma de fazer uma recontagem de uma outra temática, que não sendo a eletrônica. O projeto previsto seria para que não houvesse possibilidade de adulteração. E aí vamos à segunda questão. É possível fazer adulterações nas votações da urna eletrônica? Vamos pensar no lado aqui de análise, sem paixonites políticas. A urna eletrônica tem o seu sistema desenvolvido para que não haja interferência através de redes de internet. Por si só, ela é decodificada somente no pós-votação, no pós-retirada toda a comprovação de votos. Precisamos entender que quando essa mesma chega no TSE para que seja feita a sua apuração, ela já foi feita a sua apuração no setor primário ali, que seria o seu local de votação. Então, devemos entender que depois que termina-se a votação, não existe uma mínima sequer possibilidade de adulteração no que já foi votado, sendo que ela está carregando o que já foi retirado ali e entregue naquela sessão através de entregue para líderes partidários, fiscais partidários. Tá, então pensado isso, nesse segundo momento não existe essa possibilidade. Qual que seria a única possibilidade de haver adulteração? A urna ela é composta de duas partes. A sua parte física ali, que seria teclado e ela propriamente, e a sua parte de memória, no caso o disquete, que carrega a memória dos candidatos e é retirada uma zerésima, que seria a constatação que essa urna está zerada naquele momento. Então, sendo que foi retirada a zerésima, não existe possibilidade de, depois de retirada, ela já está com algum voto nela. Então, nesse momento também, caso venha a haver, somente se houver conivência de todos. Então, creio que não tem como todos os partidos se unirem para que haja realmente, naquele passo ali, adulteração. Então, existiria uma outra possibilidade? Existiria caso essa mesma urna já viesse predisposta antes da votação com votos. Então, seria um trabalho de você manusear antes mesmo destas urnas chegarem ao local de votação. Pode haver isso? Eis a questão. Não sabemos ao certo se isso
é uma possibilidade. Não existe laudos técnicos que comprovem que se consiga fazer isso remotamente. Tá, então vamos aqui a outras questões. É provado que não se consiga? Também não é provado. Então aqui nós vamos fazer análise somente, tá, gente? Então, dito isso, esse voto impresso seria deixar de lado a tecnologia? De forma alguma. Ele seria um passo a mais adiante para que se houvesse uma recontagem caso viesse a ter um ou mais candidatos, um grupo de candidatos que viessem a fazer contestações. Agora vamos ao que falha, peca-se nesse projeto. Vamos pensar um pouco. Daniel, eu posso dar meu voto na hora que sair o impresso, eu mesmo dizer está diferente do que eu fiz, como forma de fazer arruaça para aquele dia e fazer o que? Um atraso eleitoral ali na contagem, no horário, nas votações? É uma possibilidade. Então é uma temática que ela tem que debater de forma diferente. Vamos entender. Seria plausível se houvesse um projeto, digamos, que tivesse mais eficácia. No qual sentido? Exemplo, poderia-se pedir que cada zona eleitoral, de cada sessão eleitoral, viesse a, se caso fosse aceitado essa outra forma de recontagem, somente houvesse caso um dos eleitores, naquele exato momento, viesse a dizer que houvesse a divergência e um técnico específico analisasse na própria urna, naquele momento, o último voto, ou seja, daquele mesma pessoa, e conferisse, caso não viesse a haver nenhum tipo de infração, que houvesse penalidade na lei. Então seria uma possibilidade. Mas eu creio que não é o momento da gente implementar nenhum outro sistema agora. Porque isso não é simplesmente a gente dizer, vamos colocar esse tal sistema. É o momento de você poder apresentar possibilidades. Até mesmo porque, vamos pensar, hoje nós temos na faixa de 160 milhões de eleitores. Se fôssemos já fazer a implementação de um sistema nessa forma, só recontar os 160 milhões de votos, nós estaríamos com dois tipos distintos de eleições. Uma que em menos de 7 a 8 horas estaria com resultados e uma outra que poderia levar 2, 3 dias. Então, é algo a ser muito debatido ainda. Como sempre fazemos aqui no nosso canal, nós apenas analisamos sem paixonites políticas. Então, o projeto é muito falho ainda. Então, não há possibilidade de ele caminhar ainda da forma que se está. E existem outras questões orçamentárias, quanto que custaria de imediato já implementar um projeto dessa forma, a grosso modo, que não esteja completo, que não tenha sido realmente discutido, debatido, trazido a forma de identificação. A questão aqui não é se a urna eletrônica pode ou não pode ser fraudada. Além disso, caso possa, em qual momento, qual forma de eliminar essas possibilidades? Então, creio eu que devemos ainda galgar, andar muito mais para frente para que venhamos voltar a discutir sobre a implementação. Pode ser futuramente uma pauta para que
se chegue a um consenso comum? Pode sim. Tudo que vier a mais para agregar é sempre bom. Devemos entender que auditável provém da palavra auditável, que seria auditoria. O que é uma auditoria? Auditoria é uma análise, é uma verificação, é uma vista a ver se não há nada diferente do que deve incorrer. Nesse ponto sentido, auditável pode ser viável, mas não no momento. Nós não temos tempo para implementar da forma que seria necessária. Tem muitas outras questões. Então, desde já, meu muito obrigado, agradeço a você que possa compartilhar esse vídeo para que nós tenhamos um alcance maior ainda aqui no nosso canal Conta Pra Mim Pangeia. Nós vamos sempre estar postando vídeos novos para vocês de conhecimento alternativo, sem que haja lado A ou B, somente nos atentando ao que pode e o que não pode ser feito dentro de uma análise. Até o próximo vídeo. Eu sou Daniel Sena, canal Conta Pra Mim Pangeia.